No episódio da semana passada, a gente finalizou o episódio mostrando a porta já finalizada e preparada para essa etapa que a gente vai fazer agora. Qual que é essa etapa que a gente vai fazer? É a aplicação de massa para corrigir os defeitos e, se Deus quiser, a gente vai fazer a aplicação de Wash Primer e Prime PU sobre a porta. Eu quero ver se eu consigo também fazer o lixamento na outra porta que está aqui. Essa parte, essa porta aqui é a outra porta. Essa fura de porta aqui é para um projeto futuro que logo vocês vão acompanhar. André, tenha um pouco de paciência que já está chegando a sua hora, beleza? Então a gente vai fazer o que? A preparação dessa peça. A gente vai fazer a preparação dessa peça com a massa, os primers que a gente sempre fala, e se tudo der certo a gente vai lixar aquela outra porta também para fazer o lixamento, fazer a aplicação do primer também naquela outra porta. Se no decorrer do período aí do lixamento da outra porta a gente encontrar algum problema da mesma forma que a gente encontrou nessa, de tipo de alguns furos na lataria, a gente faz o mesmo processo de fechar com solda e fazer o desbaste. Mas eu acredito que a gente não vai encontrar nada na outra porta. Beleza? Bom, eu já fiz aqui a primeira aplicação de massa. Eu já estava efetuando aqui o lixamento com o meu bloco lixador de madeira. Como vocês sabem, eu uso de madeira. Vou numa marcenaria que tem aqui perto da minha casa e peço para eles cortar lá um pedaço de madeira que não seja essas que sejam montadas em várias etapas, né? Tem que ser essa madeira que é única. Isso aqui, se eu não me engano, diz ele lá que era um pedaço de um guarda-roupa velho feito de mogno. Essa madeira, inclusive, nos dias de hoje, ela é proibido o comércio dessa madeira, desse tipo de madeira que é o mogno. Mas isso aqui é um assunto para uma outra história. Quando a gente fizer algum vídeo sobre guitarras, a gente fala isso, sobre esse tipo de madeira. Então eu estava lixando aqui e eu percebi que nessa parte aqui existia um defeito grande, não por conta de batidas ou de alguma avaria que o carro sofreu aí no decorrer de sua vida. Mas aqui existe um defeito de estamparia. E eu percebi que estava muito fundo. Então eu usei aqui essas duas ferramentas para fazer o repuxo daquela parte. Aqui é o taço e essa aqui ela tem vários nomes, mas eu chamo ela de repuxadeira. Ela é a percursora aí da spotter, vamos dizer assim. Essas ranhuras que ela tem prende na chapa e fazem com que a chapa suba. Onde está fundo ela vai repuxar. Só que você tem que apoiar com essa ferramenta por baixo, bem apoiado, tem que dar muita firmeza, porque senão ao invés de ela puxar, ela afunda mais a chapa. Então eu fiz aqui um rebater com essa ferramenta, como vocês podem ver a marquinha, e depois a gente marca com uma outra ferramenta por cima para a gente descobrir onde é que está fundo. Essa outra ferramenta é essa lima de funileiro que a gente passa por cima para a gente ver aonde que está fundo. Aqui existe um ressalto, esse nervinho, vamos chamar assim, está alto, aqui está fundo e aqui está quase nivelado porque a lima já está começando a lixar. Então a gente tem que repuxar um pouquinho mais, limando, repuxar um pouquinho mais, limando, para conseguir trazer o máximo que der para fora. Quando existe a possibilidade de fazer isso daqui, a gente sempre vai fazer. Fazendo isso daqui, a gente consegue um alinhamento bem melhor. Mas não significa que isso aqui vai fazer com que não exista a utilização da massa. Provavelmente a gente vai aplicar a massa aqui em cima um pouquinho para corrigir pequenas coisinhas. Mas toda vez que existir a possibilidade de fazer esse trabalho, fazer esse repuxo da chapa para que ela fique mais alinhada possível, a gente tem que fazer para que a gente consiga um bom trabalho, fazer um trabalho de qualidade. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Fazer mais um pouquinho do repuxo, dar uma limada e, se houver necessidade, que eu creio que vai ter sim, a fazer uma camadinha de massa aqui em cima para corrigir pequenos defeitos. Mas esse é o processo correto de um trabalho que a gente se propõe a fazer e tem que fazer da melhor forma possível. Beleza? Então deixa eu continuar aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou o resultado. Prontinho, galera, a gente já conseguiu fazer o nivelamento aqui com a repuxadeira e a lima. Como vocês podem ver aqui, ó, existem essas marquinhas pretas. Isso aqui são pontinhos que ficaram fundos, mas que isso aqui é só dar uma camada de primer aqui em cima já está resolvido. Não teria que aplicar nem um pouquinho de massa em cima. Antigamente era assim que se fazia os trabalhos. Por quê? Primeiro porque bem no começo não existia massa poliéster.
nem a massa plástica, se fazia com estanho. Então o pessoal tinha que fazer. A gente é muita coisa porque eu não vivi essa época, eu não trabalhei nessa época. Mas o pessoal tinha que fazer como? Puxar, repuxar assim com essa ferramenta, com a repuxadeira, depois limar, repuxar de novo, limar até ficar o máximo liso possível, ao ponto do primer cobrir. Se houvesse algum defeito na chapa, aí teria que fazer o acabamento com estanho. Nos dias de hoje existe a massa poliéster que faz esse papel que teoricamente era feito pelo estanho. Só que a usa indiscriminada da massa e feita da forma errada gerou esse problema que se existe contra a massa, de que ela não presta ou que deprecia o carro com massa não presta para mais nada, não tem mais valor. O lance é que numa parte dessa, com um defeito, esse trabalho que foi feito aqui, que eu fiz aqui agora, era dispensado. Se aplicava uma camada de massa em cima e está pronto. Então a massa tapeava um trabalho que possivelmente teria sido cobrado e não executado. Eu disse possivelmente. É o que a gente entende. É o que eu sofri no meu carro. Tá? Estou falando por experiência do que eu sofri no meu carro. Então a pessoa, no meu caso, por exemplo, cobrou para se fazer um trabalho desse, não se fez e encheu essa parte com massa. Por isso que ela é vista com maus olhos nos dias de hoje. Mas se fizer um trabalho desse e depois fizer uma camadinha de massa aqui em cima para corrigir qualquer pequeno defeito, como por exemplo esse daqui, se estiver incomodando, não tem problema nenhum. A função dela é para fazer isso. Só que esse trabalho de repuxar e limar, nos carros de antigamente a chapa era muito mais grossa. Essa chapa aqui ainda aguenta fazer esse nivelamento. Aqui é só dar uma mão de Prime PU em cima que está resolvido o problema. Nos carros, eu não sei como que funciona a chaparia dos carros de hoje em dia, mas acredito que elas são bem mais finas. E existe a spotter hoje em dia também para fazer esse repuxo aqui. Por exemplo, em partes que você não tem como calçar a parte de baixo com o taço, que é essa ferramenta aqui que vai dar a base para a repuxadeira, a spotter é que vai fazer esse trabalho aqui de repuxar toda essa parte. E os carros de antigamente tinha a chapa bem mais grossa, então conseguia se repuxar bastante e depois fazer o nivelamento com a lima, que é esses arranhados que a gente tem aqui, ó. Deixa eu mudar o ângulo para vocês verem um pouco melhor. Tá vendo? Tem todos esses arranhados que tá brilhando aqui, que é marca da lima, que faz o nivelamento. A lima aqui, no caso, ela praticamente alinhou a chapa. Se a gente consegue fazer esse acabamento em todas as peças, fica muito bom. Aqui naqueles dois riscos que tinham aqui nessa parte, eu fiz o mesmo trabalho, só que eu não consegui puxar muito próximo do vinco, então ele ficou meio fundinho ainda. Ficou com defeito, ficou fundo. Mas eu fiz o mesmo trabalho e apliquei a camada de massa aqui, e agora eu estou lixando ela para tirar o máximo. Tirar o máximo não, para só ficar a massa, na verdade, onde ela tem que ficar para fazer o acabamento. Beleza? Mas esse é o trabalho, esse tipo de trabalho aqui é o que a gente tem que fazer antes de fazer a aplicação da massa. Com a spotter hoje em dia adianta muito o trabalho, mas ainda é possível fazer da forma antiga. Bom, essa aqui é a porta do lado do motorista. Eu já fiz o lixamento com uma lixa 80, grão 80. E apliquei o controle de lixamento porque agora eu vou fazer um lixamento mais fino com a 150. Enquanto essa daqui o controle está secando, eu estou trabalhando na outra lá do passageiro. Essa daqui já não teve uma troca muito legal. Aqui ficou muito defeito, muito desigual aqui a emenda das soldas. Podem ver que aqui é a parte da chapa da folha que foi trocada e daqui para trás a parte original. Então existe um degrau aqui que a gente vai ter que corrigir isso daqui. Outra coisa também que foi feita aqui errado foi os furos do retrovisor. O Passat não tinha do lado esquerdo, mas se eu não me engano a porta não tinha o desenho do retrovisor, mas o retrovisor do lado esquerdo existe, é uma relíquia, muito caro quando se encontra para comprar. Mas o Johnny pediu para eu tentar fazer aqui o lugar do retrovisor lado direito. Então eles tinham feito aqui o furo do lado para colocar o retrovisor, mas fora do lugar. O lugar dele é daqui para cá, da onde tem o desenho aqui, ó. Eu já fiz o desenho com lápis, estou marcando com a talhadeira. Eu vou tentar fazer a dobra para que o
o assentamento aqui, o lugarzinho onde fica o retrovisor possa aparecer. Eu vou tentar fazer, não sei se eu vou conseguir. Já fiz o desenho e vou fazer aqui então o rebaixo. Depois eu vou encher esse furo aqui com solda, esse aqui também, e refazer os furos. Então essa parte aqui precisa de um reparo. Aqui a gente vai fazer o trabalho para acontecer o desenho aqui para o local do retrovisor. Aqui também ela precisa de um retrabalho, mas é uma coisinha pouquíssimo mesmo. E aqui também onde foi feita a emenda da porta, também precisa de um retrabalho que também não ficou tão bem trocado. Beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo passado, a respeito da troca da folha dessa porta aqui. Essas portas, elas vieram de um outro carro. Antes do Johnny comprar o carro, o antigo dono dele comprou um Passat para desmontar e tirar as portas. Essas portas foram trocadas as folhas, provavelmente essa daqui, que é a lá do motorista que a gente trabalhou primeiro, a folha foi trocada enquanto a porta estava no carro prata. Por isso foi uma outra pessoa que fez, um outro tipo de funilaria, num outro momento. Então essa daqui teve uma troca da porta bem melhor, foi bem mais sucedido aqui o trabalho. Já essa daqui, acredito, a estrutura da folha, da porta, aliás, é a do carro prata também. Mas acredito que essa folha foi trocada já quando estava no carro aqui do Johnny. Beleza? Só para esclarecer esse fato aqui que eu esqueci de falar e ficou uma coisa meio confusa no vídeo passado. Beleza? Eu vou tentar fazer o desenho aqui e acertar esses detalhezinhos que essa porta aqui também tem para a gente poder preparar as duas. Eu vou tentar já mostrar no vídeo de hoje as duas prontas e a lateral já preparada também para receber o primer. Eu estava limpando aqui a parte de cima do cajado da porta, que a gente vai soldar ali aqueles pontos que quebraram, e aí apareceu aqui de novo que tá ruim aqui, e aqui na frente, opa, desculpa que eu bati na câmera, a gente tem furos e pontos deteriorados aqui. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que fazer um preenchimento com solda e fazer o desbaste igual a gente fez na outra porta lá na parte de cima. Aqui tá ruim, aqui também tem um outro furo, aqui ó, nesse ponto, deixa eu arrumar o foco aqui, aqui tem um furo também que a gente vai ter que preencher com solda para resolver esse problema também. Bom galera, essa aqui é a porta lá do motorista, ela está finalizada, essa aqui está prontinha, só esperando o momento certo aí de receber o primer. Eu quero mostrar aqui o detalhe do vinco para vocês, ele não está finalizado ainda, eu só faço a finalização dele depois com o primer, que o primer vai fazer uma camada bem grossa aqui em cima ainda, e aí que a gente vai arredondar ele, mas ele já está quase finalizado. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês bem de pertinho ele, mas por conta da massa ser clara, a gente não consegue mostrar direito. Pra ver se eu consigo melhorar o foco aqui. Agora dá pra ver direitinho. Aí tá o vinco dele, mas ele ainda não está finalizado. O primer vai fazer uma grande camada aqui ainda e a gente tem que dar uma boa lixada aqui para ele ficar mais ou menos arredondado, porque o do Passat ele vem até o vinco e quando ele passa pro lado de cima ele não é totalmente um vinco vivo, ele é um vinco mais arredondado. Então depois que o primer fizer a camada aqui que a gente consegue fazer esse trabalho. Essa porta aqui está pronta e eu estou finalizando já a outra que daqui a pouco eu já mostro para vocês. Então essa parte aqui dessa porta está finalizada, só está esperando o primer. A parte interna também eu já lixei, ela está preparada para receber o primer. Só limpar depois e fazer a aplicação do primer então. Vou terminar a outra porta e daqui a pouco eu já mostro para vocês. O Adriano, que é um dos assinantes do canal, o Adriano Cudas, desculpa se eu pronunciei o seu nome e o seu sobrenome errado, tá, Adriano? Pediu para que eu falasse um pouco mais sobre essa barra interna que existe dentro da porta do Passat. Quando eu mandei o meu carro para ser reformado, na época a minha percepção de fazer um carro, deixar o carro da melhor forma possível era reformado. Hoje eu sei que as coisas são um pouco mais diferentes. Eu pedi para trocar as folhas de porta, nem aquela empolgação de mandar trocar tudo para ficar tudo novinho, e eu nem percebi, não tinha noção do que eu tinha que fazer na época, então eu não percebi se realmente tinha que trocar ou não, mas eu mandei trocar e na troca eles perderam
essas travessas internas aí da porta. Eu só vim descobrir que elas existiam quando eu optei por comprar outras portas, porque as minhas portas, as que vieram originais no carro, esse trecho aqui foi cortado para colocar um alto-falante. E eu não queria isso porque já existe esse espaço que é justamente para isso. Esse desenho aqui é justamente para isso, para colocação do alto-falante. E como a estrutura da porta foi cortada para colocar um alto-falante, eu comprei outras portas e fiz a substituição da folha de porta. Mas aí quem já trocou foi eu, porque eu sabia que as folhas estavam ruins. Então nessa época, o que aconteceu? Quando eles trocaram as folhas de porta do carro original, eles perderam essas travessas internas e eu não sabia que o carro tinha essas partes internas. Eu só vim descobrir quando eu comprei essas portas novas para fazer a troca da folha e colocar no meu carro. Então o Adriano falou que provavelmente o do carro dele está sem essas peças e pediu para que eu falasse um pouco sobre essas travessas. Eu vou mostrar aqui direitinho elas para vocês. Elas não têm lado. Pode comprar, se vocês comprarem no desmanche, por exemplo, acredito que só vai ter no desmanche, ou vai ter que fazer uma para colocar internamente. Ela não tem lado, então serve para ambas as portas. O formato dela aqui em cima é desse jeito, e ela segue nessa extremidade com esse ressalto aqui no meio que é para dar firmeza para a peça. Então tem esse desenho aqui. A chapa dela não é uma chapa grossa como eu pensei. Tinha falado para ele nos comentários lá que talvez teria que ser feito com uma chapa 18, que a gente chama, que é uma chapa meio grossa, mas não é uma chapa fina. É até mais fina do que as chapas que eu uso para fazer as peças aqui, que é essas daqui, ó. Que a gente chama de chapa 16. Eu uso essa chapa. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Se eu consigo melhorar aqui para vocês verem o foco da chapa, mas tá difícil. Como sempre, minha câmera fica tentando me sabotar. Mas é uma chapa mais fina do que a chapa que eu uso, que é a chapa 16. Desculpa aí, mas eu não vou conseguir mostrar porque minha câmera não quer focalizar para pegar a chapa. Agora ela resolveu fazer o trabalho dela. Beleza. Então dá pra gente ter uma noção aqui que a folha a chapa da travessa é mais fina do que a chapa que eu uso. E essa aqui é uma chapa 16. E para peças que exigem mais força, tipo longarinas, eu costumo usar, se eu tiver, não é necessário, mas se eu tiver eu uso a chapa 18, que é mais grossa que essa daqui. Então o desenho da travessa aqui em cima é isso. É que ele tem essa travinha, que é onde é preso por um parafuso, e vai nesse buraco aqui, ó. Ela é presa aqui. Todo o desenho dela é assim. Aqui na ponta o desenho dela é assim, nesse formato, e encaixa nesse veio aqui, ó. Encaixa nesse corte que tem aqui, que eu já coloquei uma outra aqui dentro para mostrar para vocês como é que ela fica colocada. Então ela é encaixada aqui nessa parte. Aqui é onde fica o limitador da porta, ele é colocado aqui e a peça vai aqui em cima. Então, Adriano, se a pessoa que está trabalhando no seu carro conseguir fazer uma dessa, beleza. Quanto mais forte ele fizer, melhor vai ser. Se ele conseguir fazer com a chapa 18, melhor vai ser, mas não tem a necessidade de fazer com uma chapa grossa desse tipo. Beleza? O difícil só mesmo vai ser conseguir fazer um desenho desse. Se você, perto de onde o carro tiver, se existir alguma fábrica que faz dobragem de chapa, é mais aconselhável você pedir para a pessoa fazer uma chapa dessa, reta mesmo. Depois eu até posso ver aqui o desenho, coloco aí as medidas e coloco aí num comentário para você depois. Pedir para a pessoa fazer uma dobra nesse sentido aqui, a peça reta mesmo, e depois a pessoa que está trabalhando para você faz esse ângulo. Ela vem até aqui reta e daqui para cima ela faz essa subida para poder ter esse desenho aqui para encaixar aqui em cima. Mas você pode fazer ela reta até aqui, subir aqui e o ressalto encaixar aqui. Esse desenho desse ângulo aqui não tem a necessidade de ser exatamente igual, beleza? Então é mais fácil, acredito que seja mais fácil se você estiver perto de onde você mora ou de onde está o carro. Pedir para alguém, alguma fábrica, dobrar já nesse perfil. Isso aqui pode ser mais largo, esse desenho pode ser mais largo, pode ser do tamanho que for. Só essa parte aqui que a pessoa vai ter que acertar para encaixar
nesse corte que tem aqui na lateral. Beleza? Não tem a necessidade de ser exatamente igual essa daqui. Pode ser mais largo, esse desenho aqui pode ser maior, pode ser mais alto, não tem problema nenhum. O importante é ter a barra interna. Também existe a possibilidade de você ir em algum lugar que tenha peças usadas, e é bem provável que tenha essa travessa para vender em alguma, que tenha a travessa em alguma porta que esteja lá para vender. Ou você compra a peça toda, a porta toda, se for necessário, ou compra só a travessa. Beleza, Adriano? Espero ter ajudado e que essa informação sirva para todos vocês aí que acompanham o canal. Tem um momento no começo do vídeo que eu tô falando dessa parte aqui do desenho que a gente tinha que refazer, porque o Johnny pediu para que a gente fizesse já o desenho para ele usar a porta desse lado aqui, lado direito, lado passageiro, usar o retrovisor, coisa que o Passat não tinha na época. Se eu não me engano, os primeiros modelos não tinham esse desenho para fazer colocar o retrovisor do lado direito. E eu estou chamando essa parte aqui de lado esquerdo. Somente na última parte do vídeo eu falo lado direito. Me desculpem, galera. Eu falei esquerdo, mas é lado direito. A gente está tratando do lado direito. O lado esquerdo, que é o lado motorista, já vem o desenho na porta. Infelizmente os desenhos que vêm hoje em dia é muito mal feito. A gente tentou fazer o máximo que a gente podia lá para corrigir esse problema e fazer com que o desenho ficasse mais aparente. Ficou melhor, mas não igual à porta original que a gente tem aqui, que é do André, que já vai ser para um outro projeto, beleza? Então só corrigindo lado direito e não lado esquerdo. Como vocês sabem, a gente tem um tempo limite para fazer as coisas e poder gravar tudo para fazer a edição do vídeo para poder postar na quinta-feira, tanto o do carro do Johnny quanto o meu, do meu carro, ou trabalhos extras que a gente faz na terça-feira. E quem vai me impedir de fazer, de mostrar o carro para vocês com a aplicação de primer finalizado é essa porta aqui, a porta lado direito. Ela é uma porta que veio já com o primer aplicado. E por conta disso, eu até falei no começo do vídeo que eu acreditava que não teria problemas nessa porta e seria um trabalho mais fácil. Eu me equivoquei e no trabalhar nessa porta aqui a gente percebeu que tinha muita coisa irregular. A outra porta que está ali, eu já sabia que a gente ia ter que fazer um bom trabalho lá, porque ela estava sem o primer, tinha sido retirado toda a tinta dela. Então eu já sabia que teria que fazer um bom trabalho naquela parte, naquela porta. Mas nessa daqui, por conta dela estar com o primer, eu achei que o trabalho ia ser mais tranquilo. E não foi. O primer estava enganando. Não estou aqui criticando ninguém, nem falando mal de ninguém. Não me interessa quem fez ou o que deixou de fazer. O que soou para mim aqui, o trabalho que foi feito, é que a pessoa que fez uma aplicação de massa, como vocês podem ver aqui, esse amarelinho já é massa que existia. Aqui também tem mais, e aqui nesse ponto tem mais. Vocês percebem lá na frente que tem umas manchas escuras meio avermelhada, parte de chapa e parte mais acinzentada aqui onde houve aqui o lixamento. Algumas partes que estavam mais fundo foi aplicada a massa, feito o lixamento e já aplicado o primer em cima. Tanto nesse trecho aqui na parte de baixo da porta, quanto na parte central, quanto na parte superior. Eu acredito que a intenção aqui era o quê? Cobrir os defeitos maiores com massa, aplicar a camada de primer, se possível nem lixar, porque o primer estava bem aplicado, uma lixa bem fininha, uma 400 só para quebrar ele já resolveria, e depois aplicar uma grossa camada de tinta PU em cima, que a tinta PU ela não é para isso, mas ela tem o poder de enchimento, porque é uma tinta mais grossa, diferente da poliéster, da tinta poliéster, que ela só faz mesmo a função, ela só tem mesmo a função de dar a cor, ela não tem poder de enchimento nenhum. Então ela vamos chamar assim vamos dizer assim que ela é uma tinta mais fina e a tinta PU uma tinta mais grossa. No meu entender, o que ficou parecendo é que a intenção era aplicar uma camada de tinta PU bem grossa e deixar dessa forma e entregar o carro dessa forma. Depois que tivesse polido o carro, se você olhasse contra a luz, o que a gente ia ver era um monte
de ondulações, mas até então o carro já estaria em poder do dono e seria mais um daqueles trabalhos que a gente tem tentado evitar de fazer aqui e que o que aconteceu no meu carro também. Só que no meu carro ficou ondulado mesmo porque o lixamento não foi feito da forma certa e ele foi pintado de poliéster. Lá é outro assunto, lá é outra conversa. E nesse caso aqui o que soou é isso. Eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para dizer que o meu serviço é o melhor de todos, não é. Existem pessoas que trabalham mais ainda porque tem mais recursos e o trabalho fica melhor ainda. A minha intenção aqui é mostrar que existem formas de trabalhar, existem jeitos de corrigir coisas e existem jeitos e formas de deixar a coisa de uma forma aparentemente boa, mas que não estava. Como eu disse, não me interessa quem fez, quem deixou de fazer ou o que era para ser feito e não foi feito. Eu tô aqui, o meu objetivo é mostrar uma situação que possivelmente seria isso que iria acontecer. A aplicação da tinta PU e ela cobriria grande parte, depois feito o polimento e entregue o carro para o cliente e assim estaria finalizado o trabalho. Então essa porta aqui é o que vai me impedir de mostrar o carro para vocês com a aplicação do Primer PU, o fosfatizante que é o Wash Primer e depois o Primer PU em cima. Ela tomou todo o meu tempo e eu ainda não consegui finalizar. Eu estou no limite de gravar o final do vídeo para poder mostrar, fazer a edição do vídeo e mostrar para vocês o vídeo aí na quinta-feira. Beleza? Então eu peço desculpa para vocês porque eu não vou conseguir mostrar essa parte finalizada. A porta não está finalizada, como vocês podem ver, ela está com a fita aqui. Ainda tem que corrigir esse trecho do vinco aqui, ó. Então tá com um pequeno defeito, mas já tá me incomodando muito e eu não quero deixar desta forma, que aqui o meu objetivo é fazer o melhor que eu posso. Eu não sou 100%, acredito que não vai ficar perfeito, com extrema perfeição, mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente puder aqui para que a gente consiga o nosso objetivo, que é ter a parte da peça, a porta totalmente alinhada. Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? Pode. Eu não sou perfeito e eu não sou uma máquina de estamparia. Mas a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode aqui para que o carro do Johnny fique perfeito. Beleza, galera? Então eu peço desculpa para vocês por não conseguir fazer a conclusão do trabalho que eu falei que ia fazer no começo do vídeo, que era apresentar o carro para vocês já com o primer aplicado. Beleza? Mas no vídeo da semana que vem, na quinta-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai continuar. E a gente vai conseguir apresentar o carro para vocês com o primer aplicado. Eu vou continuar trabalhando na porta, desculpa. E na semana que vem a gente mostra esse trabalho concluído para vocês. Eu sei que a porta a gente consegue mostrar. A parte do primer eu vou querer mostrar. Eu vou fazer o máximo que eu puder para conseguir mostrar para vocês essa parte já concluída. Eu não consegui nem lixar a parte de baixo, a parte interna da porta ainda, por conta do alinhamento dessas três etapas aqui. A parte central, a parte de cima, vinco e a parte de baixo, que é essas quatro partes. Eu não consegui fazer o alinhamento, não consegui fazer a conclusão desse trabalho, a conclusão do trabalho por completo, que era a aplicação do primer, por conta dessa peça, dessa porta. Ela tomou todo o meu tempo e, como vocês podem ver, eu estou no meu limite e não consegui finalizar ela ainda. Beleza? Mil desculpas, me perdoem mesmo. Na semana que vem a gente volta e a gente consegue mostrar mais partes do carro concluído. Muito obrigado a todos vocês que acompanham os vídeos. Muito obrigado a vocês que deixam os comentários nos vídeos. E muito obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível. E Ele vai nos abençoar com a conclusão do trabalho e com projetos futuros. Muito obrigado e até quinta-feira às 20 horas.